O Congresso Nacional aprovou ontem, sem alarde, a doação também de dinheiro e benesses no meio da campanha eleitoral em 2026. Essa manobra, como eu mencionei, ocorreu nessa quinta-feira, durante as discussões sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Na prática, o que isso acontece? Essa medida dá poder ao governo Lula para efetuar doações de bens, valores e benefícios, como cestas básicas, tratores e ambulâncias e outras benesses, no meio da campanha eleitoral. Para ser aprovado, o que aconteceu? Foi aprovado e sem embate, sem muitas discussões sobre isso. Houve um acordo com os congressistas que envolve o pagamento de até 19 bilhões de reais em emendas parlamentares no primeiro semestre de 2026. Antes das eleições. E aí, no meio dessas discussões todas de orçamento e também dessa crise entre Palácio do Planalto e Congresso, que a gente tem discutido muito, o presidente Lula, ontem ele falou sobre isso e negou que o governo esteja enfrentando problemas com a Câmara e com o Senado, mas criticou as emendas impositivas e disse que o Legislativo, palavras do presidente Lula, sequestrou 50% do orçamento da União e que, segundo ele, isso é um erro grave. A gente tem a fala do presidente Lula. Vamos acompanhar. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Renato, a gente está vendo um toma lá da cá. Congresso falando que o governo gasta demais e o governo, por sua vez, como a gente viu aí, inclusive na sonora do presidente Lula, criticando esse montante de emendas parlamentares. Mas aí, no meio disso tudo, né, como eu comecei falando, inclusive foi um destaque que você trouxe pra gente, aconteceu uma manobra que acabou ficando bom para os dois lados, governo e Congresso. Mas como que fica o orçamento no meio disso tudo? Explica pra gente exatamente o que aconteceu. Pois é, né, Letícia? A gente estava falando de uma tensão aí entre Estados Unidos e a Venezuela, a gente está vindo para a nossa tensão local, que é a tensão entre os poderes em Brasília, né? Nas últimas semanas aí escalou bastante. Entre todos os três poderes tem havido medidas que têm tensionado muito. Mas, em meio a isso, surpreendentemente, ontem à noite, não surpreendente não, quem acompanha sabe que isso era iminente. Em meio à discussão aí da LDO, houve um raro consenso entre o governo e o Congresso Nacional, e justamente envolvendo o quê? As emendas parlamentares alvos de críticas de Lula e do STF também, que está investigando parlamentares aí por destinação de emendas. Nesse caso, o STF não participou desse acordo, que isso fique bem claro. Essa medida aprovada ontem, ela diz que as doações de bens e valores não descumprem o chamado defeso eleitoral. O que é o defeso eleitoral? Ele proíbe a transferência de recursos e doações de bens 3 meses antes da eleição. Teoricamente, na verdade, a lei eleitoral deve prevalecer nas eleições, claro, ela é eleitoral. Mas a medida tenta driblar a legislação por meio da LDO, que foi votada ontem. Eu até tinha te perguntado antes, né, Renato, se o TSE poderia entrar no meio, mas não, né, no fim das contas. Então, qual que é o entendimento? A LDO define as regras para a execução do orçamento da União, o dinheiro da União, né, em um ano, que vai ser agora, o que foi discutido, para ser usado no ano 2026. Sobre a lei eleitoral, a questão é a seguinte: é proibido inaugurar obra em período eleitoral? Não, não é. O que é proibido é o candidato participar da entrega ali. Ou, no caso das emendas, o político tal, o senador, o deputado, ele enviou uma emenda para tal cidade, e aquele dinheiro foi usado e uma obra foi inaugurada com aquele dia daquele emenda, ele não pode ir lá na cerimônia de entrega. Mas, então, na visão dos parlamentares, não tem nada de errado. A legislação é bem clara em relação a isso. O dinheiro pode ir, o que não pode é a pessoa participar da entrega, fazer publicidade ali. Apesar que há outros meios, né, de se fazer publicidade sobre aquela obra que foi entregue. A gente sabe disso, por meio de redes sociais, influências, pessoas contratadas para isso.
Além o que aconteceu ontem, além da doação de dinheiro e bens no meio da campanha, o Congresso e o governo eles combinaram um calendário de pagamento de emendas antes do período eleitoral, já no ano eleitoral, 2026. O governo vai ser obrigado a pagar 65% das emendas PIX e das emendas individuais e de bancada para fundos de saúde e assistência social. Somando, a soma é estimada em 12,7 bilhões de reais, ou seja, o dinheiro da União que vai ter que ser repassado para as emendas, pelas emendas definidas por parlamentares no ano eleitoral. E vai para a área de saúde, legal, para assistência social. Mas o que é a área de saúde? É quase tudo. Pode ser para comprar um equipamento para o hospital, pode ser para reformar um hospital, pode ser para tudo que envolve aquela área de saúde. Não necessariamente é para comprar só medicamento, algo essencial. O que dá margem para muita coisa, errada, inclusive, que é o que a STF vem apurando, porque não tem transparência essas emendas. Agora, hoje, sim, tem controles sim, controles mais rígidos, né, e mais transparência, mas não havia. A cúpula do Congresso negociou também com o governo, sem colocar na lei, na LDO, o pagamento de metade das emendas de comissão para saúde e assistência no mesmo período, ou seja, ano que vem, antes das eleições, mas no ano eleitoral. Isso deve garantir até 6,1 bilhões antes da campanha eleitoral, mas no ano eleitoral, ou seja, já chegamos aí aos 19. Mas o valor final pode ser até maior nesse ano eleitoral. O governo pode pagar emendas já prontas e que foram aprovadas para transferência anteriormente e ainda recursos pendentes de anos anteriores. Estima-se que isso aí pode chegar a mais de 30 bilhões de reais. Isso, ou seja, a União repassando dinheiro ali das emendas aprovadas por senadores e deputados das suas bases, agradar suas bases. E, em troca, o que o governo, o Congresso fez? Além lá de permitir que o governo compre bens e distribua, faça doações no eleitoral, o Congresso também permitiu que o Executivo persiga o piso da meta fiscal, aquela que envolve gastos, né, do governo, em 2026. Ele vai ter que perseguir o piso e não o centro, o que é muito diferente. O centro está ali, né, no meio. Então, vai ser o piso menor. Isso, na prática, o que permite? Vai permitir que o governo faça mais gastos e vai evitar um congelamento aí de despesas de até 34 bilhões de reais. Ou seja, no ano eleitoral, o governo vai ter mais dinheiro para gastar com obras, com anúncios, com doações, com programas sociais. E é isso. É um absurdo que está acontecendo isso no governo Lula. Sim, também aconteceu no governo passado, no ano eleitoral. O governo de Jair Bolsonaro também contou com essa parceria com o Congresso, que na época também agradou a todo mundo, Congresso e governo federal. Houve ontem alguns congressistas que se manifestaram contrários? Pouquíssimos. A maioria, ninguém se manifestou, foi uma coisa rápida, agradou todo mundo. Tá todo mundo pensando em eleição, atuaram, né, Renato? por isso, o próprio presidente da Câmara atuou para que isso passasse logo. O Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, também atuou nos bastidores e foi aprovado a toque de caixa, com tranquilidade, sem qualquer confronto entre oposição, governo, centrão. Todo mundo ficou feliz. É isso, Fred e Letícia. É isso, a gente fica vendo um puxando de lá, falando que o governo está gastando demais, o outro também não abre mão das emendas, e aí reformas importantes, reforma administrativa, uma revisão ali da aposentadoria dos militares, ninguém quer discutir tudo isso, né? Todo mundo está pensando só nas eleições do ano que vem, o que precisa fazer para poder conseguir ali aglutinar e agradar as bases eleitorais. Mas aí tem um ano, né? Vai chegar 2027, como que vai ficar esse orçamento? É o que todo mundo tem que prestar muita atenção no que vai acontecer. A conta sempre chega, né? Sempre chega. Alguém vai, essa conta chegar. E não vão ser esses políticos que vão pagar. Certamente eles não vão tirar nenhum centavo do bolso.